Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor, eu sou Heleno Forte, estou aqui com o Vonei Prado e hoje o nosso tema é peso e desempenho. E trouxemos aí uma convidada especial, doutora Bárbara Gabriela, endocrinologista, nutróloga, corredora e maratonista. Obrigada. E aí, doutora Bárbara? Tá com peso em dia? Tô com peso em dia. Uai, 2 maratonas no ano, né? Hã? E aí depois você vai acostumando, você vai entendendo os processos individuais, que a gente vai falar muito disso hoje. E sim, peso em dia. Mas você falou 2 maratonas no ano. Maratona, a gente perde peso? Depende. Pra maratona? Depende. É uma pergunta, na verdade, a maioria das pessoas acreditam que o treinamento para maratona vai gerar um déficit calórico suficiente que vai fazer você perder peso. Mas isso é muito individualizado e eu preciso entender quem que é essa pessoa antes de começar o ciclo de treinamento. Então, se ela busca o ciclo de treinamento a fim de perder peso, é muito difícil a gente fechar essa conta. Eu falo que, independente do nível de performance, a conta shape e performance é a conta mais difícil de fechar. Então, a gente pode ter 2 cenários. Um paciente, um atleta, por exemplo, inexperiente, que não tem um lastro de endurance muito grande, que às vezes está com sobrepeso, acima do peso, e ele vai começar a correr e usa a maratona nessa ideia, porque ele acredita que o treinamento, o volume de treino vai ser suficiente para gerar déficit calórico. Esse atleta, geralmente, é um atleta que corre mais lento, então é um atleta que tem um desempenho um pouco menor, e essa questão do peso para ele vai ser... a gente pode até pensar que ele pode perder peso neste cenário. Quando eu pego um outro cenário de um atleta muito performático, que vai entrar para maratona para bater recorde, para fazer talvez a melhor maratona da vida, consequentemente eu preciso pensar que ele tem que estar com um percentual de gordura mais baixo, porque quanto menor o percentual, mais fácil vai ser o desempenho dele. Só que a conta desse atleta talvez é mais difícil porque eu vou transitar ali numa linha perigosa, que é a linha da lesão. Então, ele pode, a quantidade de caloria, de disponibilidade energética que a gente vai dar para ele poder treinar, para ele poder recuperar, todos esses fatores que a gente vai ter que estar mais atento, vai deixar ele eu falo que a linha é tênue mesmo. Então, assim, ele tem, a minha conta, o meu trabalho foca muito em fazer ele ter o shape e a performance no dia da prova. Às vezes acontece dele estar muito bem, com um percentual de gordura muito baixo antes da prova, ou seja, um mês antes. E o risco de lesão acontece. Ou o risco de infecções oportunistas, baixa imunidade. Então, depende de cada pessoa quando eu tô falando quem é esse atleta, qual o objetivo pretendido e o que ele já fez. E no caso, quando você pega nesse primeiro caso, né, Bárbara, o atleta que ele não é performático, e ele chega com o intuito de usar a maratona, o treinamento da maratona para perder peso, na maioria das vezes ele acaba conseguindo, porque você pode ter essa variável de tirar um pouco dele da parte da alimentação. Exatamente. E possivelmente ele é uma pessoa que não estava acostumada com tanto volume, com tanta intensidade, as variáveis do treinamento, e essas variáveis, por mais que sejam mínimas, elas vão te ajudar nessa perda de peso. Né? A gente até conversou isso, né, Heleno? Tá muito ligado que a atividade física, a corrida principalmente, ela te traz hábitos saudáveis. Exato. E esses hábitos saudáveis vão te ajudar a perder peso, né? Exato. No ciclo de treinamento, a gente sempre tem que pensar. Então, os treinos importantes, o paciente geralmente ele tem que dormir mais cedo, ele tem que cuidar da alimentação, ele diminui às vezes a ingesta de álcool, a ingesta de comidas gordurosas, enfim, a fim de conseguir fazer o processo de treinamento. Mas isso que você falou é muito importante. Então, o atleta que tá, às vezes, com um peso um pouco maior, que não tá tão treinado assim, eu consigo mexer na variável nutrição um pouco mais, deixar ele um pouco mais no limite calórico do que um atleta, por exemplo, que tá no topo da performance, porque ali a alimentação dele, eu nunca vou conseguir trabalhar essa parte, ele em déficit, né, porque o risco de lesão aumenta demais. Então, o cenário muda um pouquinho. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas acreditam que o fato dela correr um volume de 60 km, 80 km, 100 km, permite ela comer o que ela quiser. Então, assim, ela correu 30 quilômetros no sábado. Eu posso comer lá um McDonald's, tomar 10 chopps, comer um sundae e
Eu corri 30 quilômetros. Isso acontece demais. Não pode, não? Esses 10 chopps, você falou olhando pro Heleno com algum propósito? Não pode. Não pode. Eu pensei que a gente estava livre dessa. E depende também, isso depende, mas para a maioria das pessoas, essa conta não vai fechar. Então vamos pensar, um atleta de 70 quilos, ele vai correr 30 quilômetros ali, um atleta de uma média performance vai gastar 2 horas e alguma coisa. Ele vai queimar ali 2.000 calorias. Um sanduíche do McDonald's completo tem mais que isso. Então, assim, a conta não fecha, né? Só que a pessoa não pensa isso só num treino, ela pensa em todos os treinos. Todos os treinos, ela acha que o fato dela sofrer, treinou, né, fez aquele processo todo, ela precisa de um afago. E ela usa comida, muitas vezes, como esse recompensa. É a recompensa do treino, né? Exatamente. E aí tem que tomar cuidado, justamente o que a gente está falando aqui, comentando agora, dependendo do que ela vai fazer, a qualidade da comida que ela vai, né? Exato. Dependendo se você troca esse McDonald's por alguma coisa, você vai ter uma ingesta menor de calorias, né? Nem sendo isso que é o principal, mas sim a qualidade do que você vai alimentar, né? Exatamente. Porque a gente precisa pensar também que o processo de treinamento, ele gera processos inflamatórios naturalmente, né? Então, a ideia do ciclo do treinamento em si é gerar desordem do ponto de vista fisiológico. Só que a gente tem que ter um controle dessa desordem. Não pode ser uma desordem exacerbada, porque senão a gente vai pensar em lesão. E quando eu como alimentos altamente inflamatórios, eu pioro esse processo. Então, por exemplo, você fez um treino longo de 30 quilômetros, você rodou 2 horas, você tá cheio de injúria. Aí, o que você faz? Você bebe logo depois, come comidas gordurosas depois. Então, o processo inflamatório que já existia, você potencializa. Então, o risco de lesão aumenta. Agora, tem uma coisa interessante, é que você nunca vê um atleta bem treinado fora do peso. Exato. Isso é muito legal. A única pessoa que você vê bem treinado no mundo fora do peso é o Christian Blumenfeld, triatleta, né? A fisiologia dele. Ele joga para baixo, ele desconstrói tudo, mas vamos esquecer ele. Mas é aquela história, um atleta bem treinado, você pode ir lá, se ele tiver acima do peso, é sinal que ele está mal treinado. Exato. E é aquela pergunta que a gente você melhora, e aí tem as duas os 2 pilares. No primeiro, você melhora porque você emagrece, e depois você emagrece porque você melhora. É uma coisa que retroalimenta a outra. É impressionante. Num primeiro momento, o atleta destreinado, ele vai melhorar porque ele vai perder peso. Mas depois um atleta muito bem treinado, a perda de peso dele é pequena, mas ele vai estar perdendo peso ali, vai estar conseguindo ter a capacidade de mobilizar a gordura como fonte de energia, porque ele é muito bem treinado. E eu falo que nesse ponto ele se torna um queimador absurdo de gordura e etc. Exatamente. E é interessante que vocês já viveram isso, eu também já vivi isso recentemente, quando você está muito bem de performance, o seu paladar muda, no sentido de que você perde a vontade de comer alimentos altamente gordurosos, essa sensação de recompensa você perde, porque os sinalizadores hormonais relacionados à gordura também diminuem. Então, assim, existe um hormônio que chama leptina, que é um hormônio sinalizador do apetite, que quem produz ele é a gordura. Então, quando você está com uma baixa quantidade de gordura, essa produção também diminui, né? Então, essa sinalização de comer comidas altamente palatáveis também diminui, né? Então, vamos pensar no seguinte agora. A gente sabe que perder peso, o atleta mais magro, é lógico, ele vai ser mais econômico. Mais de 90% da economia de corrida está relacionado ao atleta ser magro. Né? Então, vamos pensar aqui em estratégia. O cara começa em janeiro e ele tem a maratona em abril. E ele precisa de perder para um peso supostamente ideal 5 quilos, né? Como é que a gente vai manipular isso aí, sendo que ele vai ter que treinar a qualidade, ele quer melhorar a economia de corrida dele, porque a gente sabe que se ele perder peso, ele vai melhorar, mas a gente sabe também que se a gente tirar combustível dele, ele não consegue fazer treinar com qualidade. E aí? Como é que é essa sinuca de bico? Parece difícil, mas não é tão difícil. E a gente precisa... E a resposta-chave para isso se chama individualidade. Então, se eu pensar, se um atleta tem uma reserva de massa muscular,
eu consigo fazer isso de uma maneira mais fácil de um atleta que não tem massa muscular. Porque a massa muscular está relacionada à taxa metabólica basal, ou seja, o metabolismo dele. Então, quanto mais massa muscular, ele queima mais do que um atleta que tem menos massa muscular. Então, se a gente está falando de um atleta que em janeiro, ele chega para mim, ele vai fazer a maratona em abril. Se ele precisa perder 5 quilos, a cada quilo que ele precisa perder, ele tem que economizar 7.700 calorias. Então, 7.700 vezes 5 é uma quantidade grande de caloria. E como que eu manejo isso semanalmente? Então, a gente tem eu não posso perder peso rápido demais, então eu não posso que esses 5 quilos seja perdido em um mês, seja mais de 1 quilo por semana. O máximo que a gente consegue manejar, de maneira que eu não comprometa a performance, imunidade, lesão e etc., é 600 a 700 gramas por semana. Máximo. Então, 6 vezes 4, 2,5 kg por mês. 2 meses. Em 2 meses eu consigo fazer com que esse atleta perca 5 quilos de maneira segura, de forma que ele é um atleta que tem uma quantidade boa de massa muscular. Um atleta que tem pouca reserva de massa muscular, aí o cenário é muito mais difícil, é diferente, e a gente vai ter que trabalhar com outro processo. Então, o que você disse, se eu restringo demais, esse atleta perde performance. Então, eu preciso fazer o quê? Fazer estratégias pontuais, ou seja, treinos importantes que precisam de carboidrato, ele vai ter que comer. O carboidrato não é um vilão nesse cenário, justamente porque se ele come e treina bem, o treinamento bem, a gente sabe que um treino de VO2 bem feito, um treino de limiar bem feito, se o atleta chega na zona de treino, ele consegue queimar gordura 2, 3 dias depois ali. Exato. Então, eu preciso fazer com que ele entre na zona de treino. E para ele entrar na zona de treino, ele precisa comer. Mas eu posso ciclar carboidrato, por exemplo, eu posso fazer treinos de baixa intensidade em jejum, que são treinos que, além de melhorar a capacidade aeróbica, também usam gordura como substrato energético, então ajuda ele a queimar gordura. Então, são estratégias que a gente consegue fazer. Mas o mais importante é que essa perda de peso não seja exponencial inicial rápida, seja devagar, e a gente ainda consegue trabalhar uma margem dele conseguir perder peso no primeiro terço do ciclo ali, que o volume não tá tão alto, o volume tá subindo e eu ainda consigo fazer esse manejo. Na verdade, a gente tem que, eu acho que dependendo do caso, a estratégia para chegar nesse peso ideal talvez seja, dependendo, né, o cara com baixa massa muscular, ele vai ter que chegar próximo à prova, né? Ele vai ter que usar praticamente o ciclo inteiro para distribuir esse número que ele precisa de perder. Porque se você utilizar muito rápido, a sua chance de machucar essa pessoa, e a qualidade do treino dele também não sair, porque você vai ter que usar a estratégia de tirar a alimentação dele, ele não vai conseguir treinar. E a gente sabe que querendo ou não, sem energia você não chega, sem combustível você não chega, né? Essa turma aí que fala que você consegue treinar, mas altamente treinar, né? A gente tem cansamos de treinar em jejum, né, Helena? Assim, não tem jeito, se você coloca a pele em jogo ali, vai correr 20 km no ritmo de maratona, um treino ritmado, cara, você chegar em jejum, vai dar ruim ali, vai chegar um momento da metade do segundo terço para frente, ele vai dar ruim, a gente sabe que vai. Uma coisa que acontece muito, eu acho, que é que também a gente precisa pensar no ciclo como um todo. Acho que é o erro das pessoas, a grande maioria das vezes é isso que acontece. O problema da maratona não é você fazer a prova, é o ciclo, né? E o ciclo é o acumulativo, é semana a semana. Então, na primeira semana você consegue, na segunda semana tá lindo. Inclusive, em relação, que eu e o Ivonei, a gente conversa muito sobre o pace pretendido na prova. Você consegue entregar um pace mais baixo nas primeiras semanas, segunda semana. Só que o copo vai enchendo. Vai enchendo. E acontece a mesma coisa na gente do lado de cá, do ponto de vista médico. O copo vai enchendo. O acumulativo de cansaço, o acumulativo de... E o risco de lesão aumenta quando? Nos trabalhos mostram pra gente, nos 2 terços do ciclo. Exatamente. Que é onde o copo... O terço final ali, você tá cheio. Então, assim... Exato. Então, se a pessoa não se atenta à alimentação, eu sempre falo que o atleta vive 2 momentos no ciclo o tempo inteiro. Ou ele precisa de energia pra ele treinar, ou ele precisa de energia pra ele recuperar. Então, o pré-treino serve justamente para isso, para ele usar ali a energia para ele conseguir treinar, entregar as zonas de a maneira que foram propostas, etc. Mas onde acontece a performance? É no período de recuperação. Então, ele criou a desordem no treino, as injúrias lá musculares, cardiovasculares, metabólicas, e ele precisa recuperar aquilo ali, porque é onde o corpo vai acalmar o processo de injúria e criar as adaptações da performance. Então, ele aumenta a fibra muscular, melhora a capacidade aeróbica, é no momento de recuperação. E o que muitas vezes acontece? A pessoa se atenta ao pré-treino e não come o pós-treino. Ou não se cuida da alimentação o resto do dia. Então, o recovery dela vai ser prejudicado. E aí vai, semana a semana. Então, ele chega no treino subsequente,
não recuperado do treino anterior, e o que vai acontecer? Aí vai. Uma hora, entorna. Após você fazer um treino de limiar ou um treino longo, qual que é o período, a janela ideal para você otimizar essa recuperação ali? Vamos falar em termos de tempo, minutos, horas. Tem um processo ideal? E o que a gente tem que fazer essa reposição melhor? Você fez ele um longo de 2 horas. Tá. Quanto tempo na hora que você termina, você começa já esse trabalho, tá? Quanto mais longo é o treino, mais você depleta o seu ouro, que é o glicogênio muscular. Então, ele vai caindo. Então, à medida que você vai o longo de acima de 1h30, a gente já tem uma queda importante do glicogênio muscular. E o seu glicogênio muscular, ele vai ser utilizado para recuperar as fibras depletadas também, as fibras que foram lesionadas. Então, a gente tem uma coisa que a gente precisa focar, que chama ressíntese desse glicogênio muscular, ou seja, subir esse nível que baixou, tentar subir ele de novo. A gente tem um trabalho que foi publicado agora, que foi feito qual a melhor estratégia pós-treino. Só carboidrato, só proteína ou carboidrato com proteína. A gente sabe que o carboidrato puro, na hora que você acaba o treino, o seu músculo, os receptores lá de carboidrato estão ávidos. Eles estão todos ali... Só esperando. Esperando o carboidrato chegar. Então, a conclusão foi que, de fato, o carboidrato ele é a melhor estratégia na janela de 30 minutos pós-treino. 30 minutos a 1 hora ali. A proteína não, a gente tem uma janela de 24 horas que eu consigo bater essa meta proteica e repor. Então, pós um treino longo, às vezes a pessoa tá lá tomando o shake de só proteína. Não é o mais interessante, ela deveria tomar só o de carboidrato. Isso depende da intensidade do treino e do volume do treino e de quem eu estou falando. Então, um atleta muito performático, a gente sabe que ele apesar dele ser econômico, o gasto energético dele é tão grande que ele depleta esse glicogênio muscular de maneira, inclusive, mais rápida do que um atleta pouco treinado. Então, eu preciso me atentar a isso. Por quê? Porque senão eu chego no treino subsequente, ainda não recuperado do treino anterior, e eu não vou ter a atingir lá do ponto de vista fisiológico a zona de treino. Então, por exemplo, eu fiz um treino de limiar na terça. Não recuperei. Quinta eu vou fazer um VO2. Minhas fibras não estão 100% recuperadas. Eu ainda tô depletado. E aí eu jogo uma outra. Aí qual que é a sensação do atleta? Poxa, eu entrei em zona de VO2 porque a minha sensação cardiovascular era de zona de VO2. Mas lá dentro da fibra, não entrou. Uhum. Entendeu? Porque você não tem fibra muscular suficiente para você recrutar. Potência. Exatamente. Então você tem a sensação cardiovascular que você cansou, seu coração subiu, a frequência cardíaca subiu. Até a economia piora. Exato. Até a economia piora. E aí vai. Você não consegue ter o mesmo padrão de movimento. Exatamente. Né? Vai piorar. Exatamente. Isso a gente aborda em consulta. E por isso até você consegue atingir a parte do cardio, né? Ofegância é um nível de alto de ofegância, você está gastando mais. Você está fazendo menos força, né? Você está fazendo mais força e fazendo conseguindo menos intensidade, não está entrando na zona de VO2 de trabalho. Você faz mais força com menos intensidade. É aquilo que a gente fala de um treino de subida, por exemplo. Você não consegue chegar na velocidade, né, de intensidade, mas você está tendo o recrutamento. E a gente consegue ver isso, vocês conseguem ver isso nos atletas de vocês. Então, por exemplo, por que tem atleta que tem marcas de 5 e 10 muito melhores e não consegue transportar isso, talvez, para as longas distâncias. Proporcionalidade. Ou o contrário. Gente que tem longas distâncias muito boas e não tem curtas distâncias boas. Qual que é a explicação? Tipo de fibra muscular, e a gente vai ter que trabalhar a individualidade dessa fibra e vai entrar a nutrição junto nisso aí, né? Tem um atleta preguiçoso também. Um atleta preguiçoso, aquele que não quer sentir o coração. Ele não quer sentir o coração na garganta. E o inverso também tem. Aquele que gosta de sentir o coração na garganta, gosta de sentir queimação, mas não tem paciência. Ele se sabota em ficar correndo longa distância. E são dois perfis diferentes mesmo. E tem aqueles também que gostam do coração fora da garganta, né? Que não tem condição de ficar com ele na garganta, tenta colocar pra fora em vez de aceitar ele na garganta, né? E aí você tem que ficar brigando, lutando com esse atleta, né? Esse é... Então, ótimo. Uma das coisas que eu sempre pergunto em consulta é as marcas dos pacientes. Então, qual que é o seu melhor tempo de 5, de 10, de 21, de 42? Porque a gente já, com o tempo que eu tenho de HF, de treinamento, a gente já consegue desenhar qual o perfil desse atleta. Exato. Onde que eu preciso trabalhar os individuais dele, né? Então, assim, é mais potência, talvez é mais resistência, um atleta que tem dificuldade. E até mesmo o objetivo dele, né, Bárbara? Quando você pega essas marcas e ele te fala qual o próximo objetivo dele, você consegue, pela experiência que você tem, você consegue entender onde que ele pode chegar e se ele pode chegar naquele objetivo. A gente tem essa, né, Helena? A gente conversa aqui também com essa experiência que a gente tem hoje. O atleta chega aqui e fala pra gente as marcas, ele fala que ele quer fazer tanto em uma prova, X. Eu não vou falar pra ele assim, você não vai fazer.
Ou você vai fazer, né? Mas na hora que ele fala isso, ele fala assim, não vai fazer não. E aí a gente vai dando caminho para ele entender que ele não vai fazer. Né? Com calma, mostrando para ele, passando alguns treinos, né? Falando algumas marcas que ele precisa de estar naquelas marcas para poder atingir aquele objetivo que ele almeja, né? E o principal disso tudo é construção, né? Eu falo que o endurance, que a gente trabalha com endurance, o sinônimo de endurance é paciência em todos os cenários, tanto na prova, quanto no treino e quanto a longo prazo, né? Então a gente sabe que tem muita gente que trabalha com ciclo. Treina para o ciclo, depois do ciclo não existe mais corrida. Aí volta para o ciclo de novo. E vai. Esse é um atleta difícil. Ele não vai ter aquela curva de... Porque além do desempenho, ele vai estar com um problema da ganho de peso. Exato. Muitas vezes vai ser muito difícil dele se manter no peso. Exato. Então ele tem queda de desempenho, ele tem aumento de peso. Então aí quando ele volta lá no mês mágico, 1º de janeiro, né, o mês das promessas, ele vai e fala, ele quer perder o peso dele, ele quer melhorar o desempenho em 4 semanas, ele quer voltar ao desempenho dele que ele gastou 4 meses para poder, para poder chegar naquilo. Então, mas eu queria uma curiosidade, que depois de um treino longo, você falou da reposição, a janela de carboidrato. Esse carboidrato ele pode ser qualquer um, né? Então, por exemplo, o açúcarzinho, o mel, ele é bem-vindo. Carboidrato simples. Carboidrato simples. Mas você precisa de repor carboidrato. Exato. Assim, lá sendo bem específica, a gente sabe que a gente tem alguns tipos de carboidrato. Mas, de maneira geral, se o paciente chegar lá e comer um pão com frutas, com suco e etc., ele já está repondo esse carboidrato. Hoje a gente tem suplementos que fazem isso, que é o R4, né? Os Recovery, os Recharges, que eles fazem. A ideia dele é atingir essa janela numa dose de carboidrato alta. A Z2 também tem o deles, enfim. Então, hoje a gente tem suplementação para isso, mas pode ser comida também. Desde que você... suco de laranja que tem uma glicose alta. Também. Ele tá querendo chegar na Coca, né? Tô querendo... Não. Você tá querendo chegar na Coca normal, né? Coca-Cola, Pepsi, o refrigerante. Não tô defendendo refrigerante, não, mas é porque muitas vezes você faz o treino longo e aí muitos sentem na que a gente falou, na recompensa. Eu acho que você não deve usar, você não deve ter recompensa sempre, como você não faz treino longo sempre. Mas seria uma estratégia boa. Mas você ter a recompensa é legal, né? Claro. Você ter o momento. Então não tem problema, né? O Volney, por exemplo, gosta de comer depois de um algodão doce. Adoro. Só não acho, né? Infelizmente não acho. Aí você tem que usar outras estratégias, né? Mas enfim. Mas é isso. Aonde a gente acaba de correr, não tem ninguém vendendo esse algodão doce. Então tá um problema sério. E no cenário de um atleta com muita performance, eu acho que as pessoas têm muito essa questão. Quanto mais magro você está, melhor sua performance. E não tem uma tabela para isso. Então, uma altura X com um atleta que quer ter um tempo X, ele precisa do peso Y. Isso não existe. Mas a gente tem um outro cenário, né? Que é a restrição demais. Então, ele fica tão fissurado, literalmente, em estar magro, manter magro, etc., que ele começa a não se atentar à ingesta energética. Então, aumenta muito o risco de lesão. Então, aonde que a gente tem maior risco de lesão? Nesse atleta que está com muita performance, que está ali com peso já muito limítrofe, com percentual de gordura muito baixo, e a prova ainda está longe. Esse é um problema. E uma curiosidade não, entrando aí até para o lado feminino agora, rápido, que é a questão das mulheres que ficam muito magras e começam a ter problema de amenorreia, né? Aumenta o caso de lesão óssea demais, né? Demais. Por que isso acontece? A gente tem o eixo hormonal feminino, que a gente tem também uma entidade dentro da medicina do esporte que chama deficiência energética relativa no esporte, que é o RED. Antes a gente falava muito mais em mulher, mas hoje também tem homens com RED. Mas no cenário da mulher entra uma especificidade que é o estrógeno. Então, quando você tem uma deficiência energética, seja por aumento de gasto, seja por baixa ingesta, você compromete eixo hormonal. Então, a produção de estrógeno da mulher cai, que a gente chama de amenorreia, que é falta de menstruação. Então, vocês que treinam mulheres, é importante perguntar como é que está seu ciclo menstrual, principalmente mulheres que você percebe que tem um percentual de gordura mais baixo. Isso é uma coisa importante, porque às vezes ela não está em amenorreia completa, mas o ciclo dela está alterado.
E aí é o pulo do gato, que a gente tem que ter a sensibilidade também para poder entender. E o estrógeno baixo gera muitas consequências para a mulher, principalmente questões ósseas. Por quê? Porque o estrógeno protege o osso. Ele é um dos grandes protetores do osso. Então, se a mulher está com estrógeno baixo, o osso dela, vamos falar assim, ele está desprotegido, eu aumento o risco de fratura, de lesão, de edema, que é o que a gente vê muito no cenário. Então, não só isso, né? Então, a gente pode ter mulheres com edema ósseo, com um ciclo menstrual normal, isso pode acontecer. Sim. Mas a gente sabe que a deficiência energética é uma das principais causas relacionadas a isso. Mas não só isso. Antes a gente falava de tríade da mulher atleta, né? Que é a amenorreia, deficiência energética e a questão óssea. Hoje a gente fala uma entidade muito maior, que é o RED, porque tudo está relacionado. Então ela começa a ter problemas emocionais, psicológicos, labilidade de humor, imunidade cai, enfim, são vários... Essa baixa do estrógeno, ela está relacionada a todas essas outras parâmetros que você colocou? Ou, por exemplo, a baixa gordura corporal é o principal? Também. A baixa gordura... Principal? Hoje a gente não tem na literatura que fala assim, uma mulher com percentual de gordura X, ela deixa de menstruar. Mas a gente sabe que quanto menor o percentual de gordura, eu impacto sim do ponto de vista dessa questão do eixo hormonal, por conta de um hormônio, aí para não ficar muito específico, mas para as pessoas entenderem, que chama GNRH, que é um hormônio lá do hipotálamo, que estimula a hipófise, que estimula o ovário. E o que altera esse GNRH? Ele é produzido em impulsos. E tem algumas coisas que alteram, como estresse. Tanto estresse fisiológico da própria atividade, quanto estresse fisiológico da baixa ingesta. Então, se eu diminuo o pulso de GNRH, eu altero o meu eixo completo. Então, a mulher pode ou não parar de menstruar, mas o eixo é alterado. O final do mais grave de todos, ela entra em amenorreia, estrógeno super baixo, risco de fratura. Então, isso acontece, assim, todos os dias. Muito. E qual seria um percentual de gordura mínimo seguro para você não ter, para uma mulher, no caso, depois a gente pode falar de homem, para não ter, entrar nesse processo? Eu gosto que as mulheres fiquem em torno ali de 12% a 15%, uma mulher com muita performance, mas num momento muito pontual, muito próximo à prova. Eu não acho interessante ela entrar num ciclo de treinamento com 12% de gordura. Por quê? Porque a chance dela perder é enorme, que ela vai perder. Entendeu? Então, assim, ela entra ali com 18, 16, a gente cai um pouquinho para 15, 14, 13, fica aí. Homem já é outro cenário. Homem a gente sabe que a performance ali gira em torno abaixo de 10%. Homem com muita performance, 11, 10, 9, eu tenho atletas com 6, Sim. Isso é muito individual. Vai muito também do percentual de massa magra que o atleta tem. Isso. Se ele tem uma reserva grande de massa muscular, o percentual dele é mais baixo. Entendeu? Mas a segurança gira em torno disso. Então, assim, uma mulher com menos de 12% é crítico. Que tinha naquela época aquelas ginastas romenas, né, que tinham um percentual de gordura baixíssimo. Baixo. E nem não menstruavam, pessoas... E é um cenário hoje que vocês estão vendo também, assim, obviamente, a amostragem do número de corredores aumentou muito. Então, as lesões, hoje todo dia eu atendo, assim... de números que me vem à memória, há umas 5, 6 atletas a cada 15 dias com edema ósseo. É muito. E aí, eu tenho falado isso, inclusive, em rede social. É também por conta da ingesta? Mas eu acho que é muito por conta da pressa de atingir a performance. Então, às vezes, o atleta começou a correr pouco tempo e já está almejando marcas. Eu acho que a rede social foi um problema muito grande para isso acontecer, né? Exatamente. Nós estamos aqui há 20 anos, né, Helena? Você pensar 10 anos atrás, era completamente diferente. O pessoal quando chegava, Então, rede social... Eu acho que a própria pandemia, ela tem a culpa dela nesse cenário, porque o que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa. Ao ficar em casa, as pessoas não tinham o que fazer. E a corrida era uma coisa que ela podia fazer. Ela podia ir para a rua correr. Né? Então, assim, corria sozinha, não tinha problema e tal. E as pessoas passaram a treinar mais, a correr mais. E a gente até comentou no outro episódio nosso, entre correr e treinar, que querendo ou não, a pessoa que está no sofá, se ela passar a correr, ela vai sentir algum tipo de melhora. Se ela passar a treinar mais, ela vai melhorar muito. Sim. E aí ela vai despertar o interesse, e aí vem aquela esteira de coisa para ela poder alimentar melhor, querer correr mais. Aí vem Instagram, vem rede social, aí uma avalanche de coisa que vai trazer. Então eu acho que isso também é um fator que ajudou para essa aceleração no querer melhorar, no querer fazer as metas, do querer, né? E aí chega uma pessoa que não tem histórico nenhum de atleta
Muito. Histórico nenhum de atleta no passado, na juventude, e aí tá tentando, né, tentando marcas que são atingíveis, mas que talvez com mais calma, com mais... Demora tempo. Demora um pouco mais de tempo, né? E eu acho que na rede social vem as questões dos influencers, né, também, que tem um impacto muito grande nisso. E as pessoas acabam se comparando aos influencers, mas a gente precisa pensar que quando eu falo de um atleta profissional, de um atleta amador, a diferença básica entre eles é o recovery. Então, assim, um atleta profissional, ele é pago para descansar. O atleta amador, não. Então, ele treinou. Às vezes, muita gente lá come no carro, aquela correria, e vai trabalhar, fica o dia inteiro trabalhando. Você vai ter o mesmo recovery do que um atleta profissional ou de um influencer que talvez tenha uma vida com uma disponibilidade maior? Não vai ter. Né? Então, assim, as pessoas se comparam os números, mas a gente sabe que é diferente. Então, assim, eu falei isso agora há pouco. O recovery é onde acontece o processo todo. Então, a pessoa não dorme bem, ela tem filho, ela trabalha, tem um tanto de coisa para gerenciar, e a régua dela, ela se compara igual a de uma pessoa que tem disponibilidade, né? Então, isso tudo vai somando e a gente chega nesse resultado que a gente tem hoje. Você falou numa coisa que é o poder do sono. Né? Muito. Onde que o sono aí ele vai entrar para poder... lógico, a gente sabe que quando você dorme, você reconstitui tudo. Mas no sono é que você tem muita liberação do hormônio, hormônio de crescimento, que ajuda, né, a oxidar gordura. O que a gente poderia falar sobre que vai prejudicar esse sono? No caso aí, alimento que pode prejudicar esse sono. Muitas vezes a pessoa que treina à noite. Vamos pensar que a gente muitas vezes só pensa num cenário que hoje tem mais pessoas treinando de manhã, mas você tem aquelas pessoas que vão fazer um limiar em pleno segundão à noite. 8 horas da noite, vai lá, aqueceu 45 minutos de limiar, chega em casa, e aí? Ela vai deitar 10 horas, toma um banho gelado e ela vai deitar. Como é que fica para poder ela recuperar a parte muscular, mas também ela ter um sono bom? Só completar uma coisa, e uma coisa que eu também, né, eu já corri uma época à noite, assim, a gente já treinou à noite, e depois que você faz um treino desse, até mesmo você baixar a sua adrenalina, pra você conseguir dormir. Leva tempo. Pra você conseguir deitar 10 horas, se você começar um treino 8 para acabar 9 e pouco, pra você deitar e falar que você vai conseguir dormir 10 e meia, eu acho muito difícil. Sim. Você tem que estar, né, muito adaptado para isso acontecer. Né, até você conseguir acalmar mesmo. Então esse é um outro fator também que acho que vai entrar. Isso é uma explicação fisiológica, porque o nosso hormônio responsável por indução de sono, ou seja, o início do sono, é a melatonina. E a melatonina é produzida em 2 cenários, quando eu tenho queda do cortisol e quando eu tenho escuro. Então, é escuridão. Então, quando eu faço um treino à noite, qual hormônio que eu libero muito? Cortisol. Então, até esse cortisol cair, para conseguir produzir melatonina, para você fazer, né? Isso vai demorar. Então, por isso que o processo de indução de sono para quem treina à noite é um pouco mais difícil do que para quem treina de manhã. E tem alimentos também que dificultam essa produção de melatonina, por exemplo, alimentos muito gordurosos, alimentos, proteína de difícil digestão, como carne vermelha. Então, a gente tem que priorizar alimentos mais leves, de fácil digestibilidade, que não vão impactar tanto no sono. Então, a barriga pesada, literalmente, dificulta você dormir. E aumenta seu pesado e a sua qualidade de sono fica ruim. Então, assim, o recovery vai entrar nisso. Então, hoje a gente tem muito estudo envolvendo o sono e a gente tem muita tecnologia que trabalham com sono. Então, o Oura, o próprio Garmin, eles têm essa questão, apesar de a gente ter alguns vieses, mas hoje a gente estuda muito tempo total de sono e qualidade de sono. Então, o sono profundo de uma boa qualidade faz, de fato, com que você produza GH, que você produza testosterona e que seu eixo ali, principalmente do cortisol de manhã, suba de maneira adequada. Então, tá tudo interligado. Dormir é fundamental. Então tá explicado, Helena, que eu treinava à noite, eu achava que eu precisava de tomar um vinho, uma cerveja para ajudar. Era atrapalhando para acalmar, baixar um pouco a adrenalina. A adrenalina, cara. Eu chegava, vamos tomar uma cerveja para baixar a adrenalina. Mas baixa, não baixa. Uma pergunta para a Bárbara, se pode. Baixar, baixa, mas você atrapalha a qualidade do seu sono, não tem dúvidas. Pois é, mas e aí? Você chegou, o cara treinou, fez um limiar de noite. Pensando na recuperação, ele vai treinar no dia seguinte, ele vai ter que comer a janela de carboidrato dele aí ele come o carboidrato, e aí depois ele vai deitar, e se você não for assistir um filme policial, que ele vai... mais agitado ainda, né? Mas vamos supor que ele vai ver um documentário de baleias, então ele vai descansar, vai acalmar, e aí, mas ele comeu o carboidrato,
O carboidrato não é um problema tanto. A proteína tem mais difícil digestibilidade do que o carboidrato. Mas e a questão hormonal do carboidrato? Você vai comer um carboidrato, vai ter a liberação de insulina, essa insulina, com depois a questão do hormônio de crescimento, você não vai tem um impacto, tem um impacto. Não vai ter esse impacto? Tem um impacto, mas aí é o cenário que não... Tanto que tem trabalho que mostra pra gente que treinar de manhã, o desempenho é melhor do que treinar à noite. A longo prazo, é melhor. Eu concordo 100%, e até mesmo porque, assim, até só de imaginar o cenário da pessoa que passa um dia inteiro, igual a gente falou aqui, a pessoa que... A gente trabalha com profissionais atletas e não com atletas profissionais. Sim. Então, a pessoa que treina de manhã, ela chega possivelmente para começar a iniciar a sessão de treino descansada, porque ela vem da noite de sono, com um sono de qualidade ou não, ela chega mais descansada que se ela chegar no final do dia, depois de um dia inteiro de trabalho. E você vai, dependendo do trabalho da pessoa, uma pessoa que pode trabalhar andando o dia inteiro, né, ou sentado, por mais que ele trabalhe sentado, a alimentação talvez não pode ser... Hidratação, alimentação. Então, assim, eu acho que independente, né, disso, na prática, a gente vê que o treinar de manhã a qualidade do treino vai ser muito melhor, sim, né? Não tem... Sim. Eu acho que... Por todas essas estratégias e por fisiologia mesmo, né? Agora, a gente falando muito de peso, né? A qualidade, o peso influenciar na performance e tudo. Nós temos um caso em comum entre a gente aqui, que atleta nosso, paciente seu, que é um fenômeno, né? A gente fala lá de Manaus, o Wagner, né? É um cara que é forte, né, Leandro? Ele é um pouco mais pesado, é forte, e mesmo assim consegue treinar performando, né? A gente uma coisa de... Ele veio... qual que era o peso dele quando ele fez a primeira maratona dele? Ele fez em 3 horas e 30 minutos. 3 horas e 30. Ele chegou, ele foi para a HF, ele fez 2022, ele encontrou com a gente em Porto Alegre, e ele não treinava na HF, treinava o Edivaldo, né? E aí ele conheceu a gente, conversou com a gente, e ele também, na semana seguinte, ele fez o Rio, uma semana depois. Ele correu Porto Alegre, nessa época ele devia estar 90 e poucos quilos, ou quase 100 quilos. Sim. Né? E ele correu uma semana depois, ele fez Porto Alegre, numa estratégia totalmente kamikaze, e aí ele fechou a prova em 3 horas e 30. E aí ele foi para o Rio, conversou, eu lembro direitinho, ele conversou comigo no sábado, pré-prova do Rio, o que ele devia fazer de estratégia e tal. Eu falei, nossa, você tá aqui uma semana depois, saiu de um frio de 5 graus para um calor de 22, 23, e o calor para ele, na minha cabeça, era um problema. Depois que eu fui saber que ele era de Manaus, 22 graus no Rio para ele, tava tranquilo demais, tava ótimo para ele, super né? Aclimatado. Tava tranquilaço. E ele foi uma semana depois e correu praticamente 10 minutos mais rápido que a Maratona de Porto Alegre. Ele correu a 3h20, aí ele entrou para treinar com a gente. E no outro ano ele já estava lá tentando fazer o pelotão sub-3 com a gente, cara. Nessa brincadeira, acho que ele perdeu mais de 20 quilos. Exatamente. O trabalho com ele, assim como outras pessoas que precisam perder peso, é um trabalho que a gente pensa mesmo a longo prazo. Mas o problema desse paciente, nesse perfil, é o seguinte: quando você perde peso, você murcha suas células de gordura, o número de células continua lá. É como se fosse uma cicatriz, né? Então ele tem que ser eternamente vigilante. Se ele abre mão um pouquinho, ele ganha peso de novo. Se ele tira a atenção da alimentação, destreina um pouquinho, ele ganha peso de novo. A vontade de comer dele não passa, né? Vai passar a médio e longo prazo, até ele mudar esse set point dele. Exato. Né? Existe uma coisa que chama set point metabólico lá do hipotálamo, que é o nosso órgão que controla fome e saciedade. O tempo inteiro ele está controlando fome e saciedade. A gente sabe que o paciente, quanto maior quantidade de gordura, o hipotálamo dele, ele é inflamado. Ou seja, o time de saciedade dele não é precoce igual da grande maioria das pessoas. Então, quando ele vê o alimento, para ele ter a sinalização de saciedade demora, então ele come mais. Porque a inflamação impede que essa sinalização aconteça de uma maneira eficiente. Mas à medida que o paciente vai perdendo peso, ele vai desinflamando e ele permanece mais tempo no peso perdido, essa inflamação diminui também e ele não... É difícil a gente falar que ele vai se tornar metabolicamente magro, porque ele sempre vai ser vigilante, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica. Mas é mais fácil de controle. Então, assim, principalmente quando ele treina, quando ele tem massa muscular, a gente sabe que a corrida, o treinamento, ele gera neurotransmissores relacionados ao prazer e que vai substituir, de uma certa forma, esse prazer que ele busca na comida.
Então a gente sabe que libera serotonina, adrenalina, endocarbinoides, que dão sensação de prazer e bem-estar. Então ele busca menos essa sensação na comida. Mas isso é uma coisa a longo prazo. Ele é um exemplo, a gente tem outros também, né? Claro. Que conseguiram alcançar marcas importantes. Eu posso citar até meu exemplo. Claro. Eu, quando eu comecei lá atrás, eu corria pesado. Hoje eu peso 73 quilos. Eu fui fazer maratona em 2008. A maratona de Porto Alegre, que eu fiz 2,55, foi a minha segunda maratona. Eu tinha 84 quilos, 85 quilos. Então, assim, eu tenho 12 quilos a menos hoje. É muita coisa. E é uma luta. O que você falou agora das células, se eu descuido de uma semana, 2 semanas, eu ganho 2, 3 quilos, né? Descuido. E assim, é uma eterna luta isso. Vigilância. É vigilância a palavra, exatamente. Só que o que acontece? E aí vem do que a gente falou, como a gente treina, a gente gosta. Quando você gosta, sim, você faz a coisa com prazer. Uhum. Isso a gente tem prazer de se cuidar. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa. Então, assim, uma coisa que é importante ficar o processo. Ele é longo, ele é para sempre. Exato. Ele é infinito. Exato. Ele não pode ser finito. Ele não pode ser, findou a maratona, agora eu vou chutar 2 meses e depois eu volto. Exato. Né? Então, assim, eu vejo, a gente comenta muito sobre isso. E aí entra de novo o treinamento, a corrida, né? É o ciclo. O ciclo, ele é infinito. Exato. Tanto para treinar, quanto para alimentar, quanto para cuidar de todas as coisas. A alimentação é um treinamento, o descanso é um treinamento, e tudo é um treinamento. Então vai fazer parte desse ciclo que a gente vai fazer. Então, ideal, você acabou de citar no início que você está vindo de 2 ciclos de maratona seguidos, quase, né? Diferença, 4 meses, mais ou menos. Beleza. Mas você não tem nada pra frente e você continua se cuidando. Exato. Você já continua treinando, você já continua. Né? Claro, você já fez a fase do destreinamento e tudo na corrida, mas você continua se cuidando, tanto no treinamento quanto na alimentação, todos os cuidados que você precisa ter. Por quê? Na hora que você decide entrar num novo processo, você já está na linha do negócio. Eu falo muito isso. Eu brinco muito assim. A gente cita vários alunos nossos, no meu caso, com o Heleno, né? Se você virar pra gente e falar assim, eu preciso que vocês façam uma maratona daqui 8 semanas. Mas 8 semanas, mas pra gente é muito fácil. A gente se mantém treinado há 1000 semanas. A gente não para de treinar. Exato. Só vai mudar um pouco. Sim. A linha do treino, o estilo do treino. E aí, para quem se mantém treinado, é muito fácil. É um ajuste que você começa, e essas 8 semanas são suficientes, inclusive para a pessoa performar, né? Não vem nem com esse papo, não, mas 8 semanas é pouco. Não é pouco, não. Se você se mantém treinado, não é pouco. Não é treinando, por exemplo, uma maratona. Né? Você não vai se manter treinando o ano inteiro para uma maratona, você vai se manter treinando para né, dentro dos ciclos que a gente falou, na base, na preparação e tudo. E aí, se você precisa entrar para um específico de 8 semanas, eu estou preparado. Né? Isso acontece também lá no consultório. Por exemplo, o atleta, eu acho importante ele não ter um percentual de gordura tão baixo o ano inteiro. Então, acho que nesses períodos específicos da prova que ele quer atingir uma meta, a gente vai chegar no mínimo do percentual de gordura. Depois é importante subir de novo, né? Porque o estresse metabólico para chegar naquilo ali, isso eu tô falando de um atleta muito performático, é muito grande. Então, assim, às vezes o paciente faz a prova com a sua meta, é importante dar até uma gordadinha ali. A gente fala que é a margem de 5% do peso ali. Então, ele não ficar, nem subir acima de 5 e nem ficar abaixo, ficar ali naquela faixa ali. Porque quando ele entrar num ciclo específico, a gente é super controlado. Eu consigo perder 2, 3 quilos de novo e entrar no ciclo. Então, é importante um pouquinho acima para a parte pro seu. É como se eu falo assim, que o seu organismo precisasse respirar de novo, né? Mas não é destreinar. Ele vai continuar treinando, mas um pouquinho acima. E deixa eu te perguntar uma coisa, Bárbara, nisso que você acabou de colocar, a pessoa ela tem uma programação, tá? E ela tem uma prova-alvo daí há 6 meses. E ela nesse período anterior aí, esses 6 meses, ela chegou perto desse 5% e subiu. É interessante você conseguir perder esse peso dela, esse 5% que ela subiu, no período de base dela ali, antes dela entrar no específico ali de 10 semanas, e ela já entrar nessas 10 semanas com o peso ideal para a prova, ou não, porque ele pode continuar perdendo e chegar numa situação. Exato. Essa é a segunda opção. A segunda opção que é a correta. Então, eu não gosto que ele entre no peso de prova no início do ciclo. Mesmo sendo específico. Mesmo sendo específico. Entendi. Então, assim, ele pode perder um pouco, mas ainda deixar uma gordurinha para perder durante o ciclo, para não ter esse risco de lesão. Porque eu já tive atletas que saíram do jogo, tipo, 15 dias antes, 1 mês antes, porque chegou muito bem, muito. E assim, eu falo, a pessoa tá tão no limite
tipo 6% de gordura voando, vai dar ruim. Você fica com aquela sensação, porque ela tá, a linha tênue, é aquele cavalo da ginástica olímpica, né? A pessoa, o tempo inteiro você tá esperando ela cair. Então é importante ela estar bem, muito mais próximo da prova do que antes, é acreditar no processo, e a gente fala isso. Então começar, a mesma coisa do pace, você começa um pouco mais lento, vai crescendo, vai construindo pra você chegar, o que é importante? Vai perder. Exatamente, é no dia da prova, né? E lembrar que essa questão do peso, ela não só o atleta mais pesado, né, que é uma briga que você tem ao longo, você gasta mais energia, mas você tem também o atleta pesado, no caso com mais gordura corporal, num estresse térmico, ele é desfavorável. Exatamente. Né? Então ele superaquece muito mais. Exatamente. Então você tem esses dois prejuízos. Além dele perder em economia de corrida, ele perde na parte termorregulatória, que são duas grandes barreiras do desempenho hoje, do desempenho em provas longas. Exato. Por isso que os atletas são, né, vamos pegar a elite, eles são muito magros, então eles são econômicos, e eles conseguem trocar muito calor. Exatamente. Né? Só que o que acontece, que aí você estava falando, você entra no limite de um atleta amador, que ele está construindo, né, a composição corporal dele está em uma certa... Tá transformando. Porque você pega, por exemplo, a gente mesmo que está aí há muito tempo, a gente não tem grandes oscilações de peso, porque a gente já construiu aquilo, a gente já tem o nosso set point ali, que às vezes você vai perder 1,5 kg, né, para cima ou para baixo. Tá. Agora, o atleta amador, muitas vezes, ele tem uma oscilação grande, o gradiente dele de 6 quilos, 8 quilos para cima, para baixo, né? Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. E assim, mentalmente para o cara depois suportar isso, porque é tanto sacrifício, já tem um treinamento que ele já vai ter que seguir muito na risca, e ainda ele vai ter que se abdicar, né, de comer, que também comer envolve, um prazer, coisa prazerosa, claro. E também está relacionado a eventos sociais. Então o cara, ele fica, muitas vezes, é o que acontece com grande parte dos amadores, por isso que muitas vezes eles são sazonais. Exatamente. Porque em vez deles construírem igual você fala, uma esteira de comportamento, né, uma esteira comportamental, que ele vai levando aquilo, e aí ele solidifica em que as fases ele vai oscilar pouco, não, ele vira uma montanha russa, de sobe e desce. Então ele tem 3 meses que ele está no pico, depois dos outros 3 meses ele entra, aí ele vai comer goiabada com queijo. E esse é um problema que eu vejo, que atrapalha inclusive até nesse retorno dele para tentar voltar para a linha dele, tênue de treinamento, porque automaticamente ele começa a lembrar lá do que ele fazia quando ele estava no auge da performance, do peso, e, né, do treinamento, e aí ele vai voltar para o treinamento com sobrepeso, pouco treino ou destreinado, e aí ele fica pensando naquilo, a cabeça manda ele para um lugar que o corpo não aguenta, de novo, aumenta o índice de lesão, diminui a motivação, porque o que acontece? O cara corria numa velocidade X, agora ele vai lá fazer um treino na velocidade X-2, e aquele fala assim, nossa, e a dificuldade que eu tô sentindo, que eu tô X-2, já fiz aqui. E aí aquilo vira uma coisa na cabeça dele, talvez o cara vai abandonar, ele vai machucar. Sim. Então, assim, a turma tem que entender que o treinamento é a sequência, é essa sequência infinita do que a gente vai fazendo. E isso vai, só um minutinho, mas isso vai te educando para a vida, para os outros setores da sua vida. Se você consegue ter essa disciplina você vai levar para o seu trabalho, para a sua família, para o seu cotidiano. Como é que fala? Você ter... não é disciplina, me fugiu a palavra. Constância. Me fugiu a palavra. Eu vou lembrar que eu queria falar. Você ter... enfim, a constância faz parte. Faz parte do que a gente quer. A gente pega as grandes marcas aí de determinados alunos suas também, não é à custa de um ciclo, né? É a custa talvez de tempo, de anos ali que você vai construindo ciclo a ciclo, marcas a marcas, para você chegar naquele ponto, né? Então, às vezes as pessoas acreditam que um ciclo é suficiente para elas chegar. Então, eu quero o Sub 3, que é uma marca talvez muito importante. Eu vou fazer um ciclo de treinamento
chego lá no peso X, mas eu quero fazer tudo naquele ciclo. Muito difícil você chegar nisso, né? Então tem que pensar realmente, degrau por degrau, andar por andar, pra você chegar onde você precisa. Mas assim, é a longo prazo, né? E mais do que a gente está falando o tempo todo em perda de peso para desempenho voltado para corrida, em específico corridas longas. Mas a gente não pode esquecer que hoje um dos maiores causadores de doença, né, é a obesidade. Exatamente. Então, estar gordo tem uma série de consequências para a sua saúde. Exatamente. Né? Diabetes, hipertensão, Sim. obesidade, Sim. até em questões de trabalho mesmo. Sim. Né? A pessoa que vai ter uma seleção, né, um recrutamento para entrar numa empresa, muitas vezes nesse recrutamento ela pode perder a vaga dela para uma pessoa que é magra, uma pessoa que está muito acima do peso, ela pode perder a Sim. vaga para uma pessoa que é magra. Então vai muito além. Muito. A perda de peso vai muito além só do desempenho, da relação distância-tempo. E muitas vezes aquilo que a gente está falando, que a gente volta lá atrás, que você perder peso, muitas vezes, você pensa em desempenho, tá? Desempenho. Mas só de você perder o peso, se você não preocupar com o desempenho, vamos falar assim, com a relação distância-tempo, ela vai vir. Ela vai vir porque vai te melhorar tudo isso que a gente conversou, vai melhorar a sua economia de corrida, vai melhorar uma série de coisas, né? E para sua saúde, os seus marcadores biológicos vão melhorar. Exatamente. Né? A sua hemoglobina glicada vai melhorar. Sim. Vai melhorar a sua gordura corporal. Então tudo vai à sua disposição. Hoje, a obesidade é considerada a doença que mais mata no mundo hoje pelas comorbidades associadas à obesidade. Então, assim, pra você ter ideia, mais de 15 tipos de câncer a causa é a obesidade. Então, não é apenas algo estético, né? Vai muito além disso. E é uma doença crônica, multifatorial, extremamente complexa. E que é muito interessante que as pessoas acreditam que o comer mais causa obesidade. Mas, na verdade, é a obesidade que gera o comer mais. Então, é uma doença que ela alimenta esse processo. Então, às vezes, a gente acha que a obesidade é comportamental. Ou seja, o paciente é obeso porque ele é inativo, ele é sedentário e ele come muito. Mas, na verdade, a obesidade alimenta esse comportamento. Ela que causa, às vezes, esse comportamento. Por isso que é tão complexo. Então, assim, se fosse só isso, é muito fácil você fazer o paciente perder peso, né? Então, você faz uma dieta restrita, manda ele fazer atividade física, ele vai emagrecer. Mas não é assim. É tão complexo. Tanto que hoje todos os nossos estudos relacionados à obesidade são muitos. E tem muita medicação, tudo tentando barrar de fato que é uma doença muito séria, né? Então, assim, mais do que... E quando, igual você falou de perda de peso, 5% de perda de peso corporal já muda cenários metabólicos do paciente muito. 10% de perda de peso, ele já sai de um cenário de diabetes, ele pode sair a níveis glicêmicos normais. Então, a gente melhora, inclusive, hipertensão. Então, uma hipertensão que foi diagnosticada, o paciente pode parar de tomar medicação. Dependendo, obviamente, individual, mas isso pode acontecer. 15% do peso corporal já muda o cenário do paciente, inclusive diminui o risco de câncer. 20% do peso corporal, que aí vai entrar pacientes com obesidade maiores, já muda o cenário completamente. Então, a gente trabalha em escalas, né? Mas isso, perder peso não é apenas relação performance, mas relação saúde. E é o que a gente precisa pregar também o tempo inteiro, né? Eu acho que a corrida vem, porque ela vem como um hábito. Eu falo para o paciente assim, qual atividade física? Faça atividade física. Então, às vezes o paciente quer ir para academia, é uma coisa às vezes monótona, ele não tem prazer no processo. Eu falei, encontre algo que você goste. Que faça você acordar e fazer a atividade independente do tempo. Se tá chovendo, se tá frio, e se você tá viajando, se você tá num resort, porque você gosta daquilo. Então, atividade física vem relacionada ao prazer de sair da inércia. E uma coisa que a gente conversou no outro episódio, né, Volney? Atividade física, mas treine, né? Treine, porque quando você treina, você cria meta. Exato. Você estabelece meta, uma meta intencional, um objetivo. Então, você vai treinar, vai fazer musculação. Você está ali. O que você está fazendo? O que é a sua prioridade na musculação? Eu vou aumentar minha massa magra e vou diminuir minha gordura corporal. Um exemplo. Okay. Ou então, eu quero treinar para poder perder peso. Mas quanto que eu quero perder de peso? Em quanto tempo que eu vou criar isso? Isso, metas. Né? Não quero perder peso. Aí você fica... A chance de você se sabotar é grande.
Aí eu perdi. Que é perder peso? Perdi meio quilo em 6 meses. Uhum. Perdi peso. Não, você vai perder quanto? São 3 quilos em quê? Em 4 meses? 5 meses? Uhum. Então vamos perder quanto? Como que vai ser isso? Qual a estratégia que vai ser? Porque dessa forma, quando você vai para a atividade, você começa a criar hábito, disciplina. Porque não, né? E a rotina, né? Rotina. A palavra que eu queria lembrar era rotina. Você tem que ter rotina. Isso. Rotina faz parte. Isso. A rotina não é chato, não. É interessante. Não é todo dia que você está afim de fazer um negócio. Aliás, na grande maioria das vezes, quantas vezes que a gente chega a poder treinar no Belvedere ali, e você fala, nossa, você começa a correr. Só que como que você já tem a força do hábito, você sabe que aquele momento de dificuldade ali, ele vai passar. Ou então você criou também uma força mental que você consegue suportar aquele momento. E pode ser o treino inteiro, né, tedioso, né, que você fique ruim, mas que você sabe o valor do pós-treino. O fato de você ter feito o treino já foi exatamente, né, o pós-treino. Então, o treinar, estabelecer metas, vai te ajudar aí também, né, para aquela pessoa que quer perder peso, né, e assim, a gente escuta sempre e a gente acredita que a corrida, a atividade física, para aquela pessoa muito pesada, ela não é a melhor estratégia de perder peso, mas ela indiretamente ela ajuda. Com certeza. Porque foi o que a gente falou, ela muda todo o cenário. Você vai melhorar o quê? Seu intestino, você melhora o seu sono, você melhora a sua alimentação, porque quando você vai sentar para poder comer um prato, você fala assim, opa, eu estou me sentindo tão bem, então você não vai ter aquela necessidade de comer tanto você passa a se policiar um pouco mais nesse sentido, né? E não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas a corrida, eu acho que justifica muito esse boom também, porque ela é uma coisa mais palpável para a maioria das pessoas que possibilita metas, né? Então, o meu primeiro 5 quilômetros, meus primeiros 10 quilômetros. Isso. Você consegue colocar. Então, eu vou fazer uma prova, ela se inscreve para uma prova, ela planeja. Então, ela cria ali durante 3 meses, 2 meses, uma rotina, um cenário de rotina. E a satisfação de cruzar uma linha de chegada, a gente sabe que é uma coisa muito... Aí ela quer de novo, né? Sim. E aí vai... E aí eu falo que, assim, já puxando total pro nosso lado, que tem que puxar mesmo, eu brinco muito cansei de pegar aluno e falar assim, pô, quero começar a correr, Volney, mas nunca corri e eu odeio correr. Pô, você chegou ótimo, né? Assim, odeio correr. Aí eu brinco, falo assim, ó, se você se comprometer a fazer o que eu te passar dentro da sua disponibilidade, eu te garanto que em 10 semanas, 8, 10 semanas, você não vai gostar de corrida, não. Mas você não vai odiar também, não. Você vai mudar, pelo menos o ódio vai acabar. Vai mudar alguma coisa. Por quê? Se a pessoa se comprometer a fazer e realmente fizer o que está proposto, ela vai sentir alguma coisa diferente. Sim. O prazer de sentar e comer uma coisa diferente. A qualidade do sono que vai melhorar. Né? Ela vai estar mais disposta ao acordar. O ciclo pode mudar. Então, assim, são novidades, são coisas novas que vão aparecer. E a gente sabe, pô, o ser humano, coisas novas são sempre interessantes pra gente. Né? São poucas pessoas que não se interessam por coisas novas, conhecer coisas novas. Então, eu acho que é um esporte e a facilidade de se praticar a corrida. Exato. Você colocou ali numa das suas falas que você está viajando, você está a trabalho, você está num resort. Cara, cansamos de viajar, né? Carnaval, gostamos de tomar nossa cerveja, tomava cerveja, mas dia seguinte se dava meio-dia no Rio de Janeiro, a gente estava correndo. Certo ou errado, a gente estava correndo. Sim. Mas não deixava, mas é porque está inserido no nosso dia a dia. É a nossa rotina. Faz bem. O dia que você não faz isso, você fica pior. Exato. Você recomeçar aquele dia seu. Exato. Então, assim, eu acho que o processo é ter paciência para assimilar o processo. Depois que você teve essa paciência para assimilar o processo, ele vai acabar virando rotina. Não tem jeito, ele vai acabar virando rotina. Porque você vai conhecer coisas novas e benefícios. Vai ter benefício. Você tendo benefício, não tem jeito. Isso aí. E principalmente o que você falou, né? Você vai andar, o seu ciclo de convivência passa a ser pessoas que têm o comportamento, mesmos hábitos, mesmo comportamento. Então são pessoas que vão dormir mais cedo, vão alimentar de tal forma, vão procurar fazer. Então acaba que você passa a fazer esses programas. Então até as suas férias
vão ser destinadas àquilo. Exatamente. Né? Você vai escolher umas férias para você poder fazer o quê? Uma maratona, ou uma meia maratona, uma corrida, aí você faz um passeio. Aí os programas são voltados muito àquilo ali. Né? Não são diferentes os programas, igual a gente tem alguns amigos que tem programas que passam uma semana no resort. Tudo incluído, que começa café da manhã, aí sai do café da manhã, tem uma esteira na praia, salgadinho, salgado com cerveja, churrasco e tudo, depois tem um café da tarde e depois de noite tem um jantar, né, com sobremesa e tudo. Aí ele fica isso 7 dias. Né? E a oferta te passa, é um problema. Né? Isso é um problema, a gente sabe em todos os sentidos, exatamente. Tanto que eu, para meus pacientes que estão tratando obesidade, eu falo, tira o iFood do celular, para de seguir coisa no Instagram relacionada à comida, porque você tá vendo, né? Então você desperta vontade pelo ver, pelo cheiro. E não compra, né, gente? E não tem em casa. Não tem em casa. Porque se você tem em casa, muito daqui que tem na sua geladeira vai ser consequência. Se você abre a sua geladeira, você tem lá doce de leite Viçosa, Coca-Cola. Aberto, lá. Aí lasanha. Aí em cima você tem sorvete Häagen-Dazs, você vai ter que treinar muito. Né? Você vai ter que treinar muito para poder. E a gente sabe que treinar muito não vai adiantar, amigão. Não vai adiantar. A conta não vai fechar. Não vai fechar. Não adianta. Então, Bárbara, com isso tudo que nós falamos hoje, o importante é a gente conseguir manter o equilíbrio, né? Tanto de treinamento, como de alimentação, saúde, de cuidado com a saúde, né? Sim, eu acho que é pensar a longo prazo, né? Muito que a gente conversou aqui. Então, tanto a performance quanto a perda de peso, ter hábitos saudáveis para que seja uma coisa de fato prazerosa, que cada atleta individualmente ali consiga entender as exceções que ele consegue abrir, de maneira que não impacte no processo geral, e pensar a longo prazo. Os resultados, eles vão acontecer tempo a tempo, né? Ciclo a ciclo, prazo a prazo. Eu acho que o pensamento final é esse. E o desempenho, ele vai acontecer se você perder peso na corrida, você vai melhorar seu desempenho na corrida, e também, se você perder peso, você vai melhorar seu desempenho orgânico, né? A sua saúde. Isso. Então, assim a gente encerra aí mais um Papo de Corredor, em que hoje nós falamos sobre perda de peso e desempenho.